Luciano Ubirajara Nassar, professor, escritor, historiador e filósofo. Foi jogador de futebol durante 10 anos e é considerado hoje um dos maiores escritores do segmento do mundo. Luciano, obrigado pelo carinho, do privilégio, da honra de poder estar desfrutando desse momento ímpar. Muito obrigado. Obrigado você, Gil, pelas palavras carinhosas. Você é um profissional batalhador que sempre... você tem o espírito do repórter de antigamente. Você participa, você se infiltra, você sabe como se comunicar, você sabe como chegar na pessoa. Então você acaba dando o seu próprio ritmo às situações. E esse ritmo é muito importante para você se conectar com o entrevistado. Esse tipo de jornalismo morreu. Você pode recuperar com esse teu talento sutil e delicado de tratar o ambiente, não é? Com o seu léxico, com a sua oralidade. Então, muito obrigado pelas palavras. Realmente eu trabalho para isso, não é? Meu objetivo é esse, sem a ideia da competitividade, mas pensando na imortalidade sempre, porque é um dos meus objetivos, não é? E eu já consegui a minha 17ª obra. Então, a vida para mim só tem sentido na imortalidade. Aqui é uma passagem, aqui é um esboço, aqui é uma coisa muito rápida, e a gente tem que deixar algo para a humanidade. Isso eu estou fazendo. Na verdade, a sua obra, as suas obras, né, no plural, mas reduzindo elas, trazendo elas no singular, ela realmente é ímpar, né? Ela é de arrastar multidões. A sua escrita é fascinante. Você falou do 17º livro, né? Lançamento. Sim, é meu 17º livro, e isso é um sinal de orgulho para mim, porque são 17 anos praticamente de carreira e praticamente um livro por ano. E agora eu vou ficar mais rápido ainda. Virão outros livros com mais rapidez. Uma pergunta, Luciano, assim, ligeiramente, né? Porque eu sei que eu andei dando uma olhada, né? Em 2010 você escreveu o livro sobre Juninho Botelho, né? E o título do livro é Um Herói Brasileiro. Falando do Juninho, o que você achou de interessante na história do Juninho? Tudo é interessante, mas lembra de algum detalhe nesse momento? Juninho foi meu técnico, em primeiro lugar, quando eu comecei a jogar futebol, na categoria de base, no juvenil. E sempre foi um homem sério, correto, ético. Então e sempre gostou do meu futebol, não é? Antes de ser profissional, eu tive Julinho como técnico, e ele me elogiava muito. E sabendo da história dele, que meu pai contava, meu avô contava, que era uma história grandiosa, eu fui pesquisar ainda cedo sobre o Julinho. Então o livro foi decorrência disso, dos feitos do Julinho, tanto no Juventus, na Portuguesa, no Palmeiras, na Fiorentina da Itália. O dia que ele calou a maior vaia do mundo, uma vaia cruel, uma vaia horrenda, uma vaia trágica, ele calou nos primeiros minutos aquelas vaias, aquelas vaias desonestas para um ídolo do futebol mundial. Viraram aplausos, viraram apupos, e todos de pé aplaudiam o genial Julinho Botelho num jogo épico contra a Inglaterra, onde ele substituiu o Garrincha. O Carioca queria o Garrincha, só que o Garrincha estava voltando de lesão e entrou o Julinho. E o Julinho foi fantástico. E que bom que o Brasil teve dois fenômenos, né? O espetacular Mané Garrincha e o estupendo Julinho. Só o Brasil para ter essas duas preciosidades. Então o livro eu carrego, eu falo da sua história, do seu legado, da sua vida, do sentido que ele dava ao futebol. Foi um valente, foi um herói, literalmente. E aí nós temos, né, outra você marcando, né, marcando a história, realmente deixando a sua assinatura, né, e imortalizando ainda mais esses grandes, como você bem colocou,
Luciano, e estupendos jogadores, né? Você citou o Mané, tudo mais, e o Juninho Botelho. Agora, em 2008, você escreveu sobre a história de Enéas, né? Enéas. Gênio, aliás, um herói esquecido, o Enéas. Sim, Rei Enéas, o gênio esquecido. Esse livro, o Enéas, foi meu amigo. Quando eu era garoto, depois quando eu cresci, já era profissional. Ele faleceu, já era profissional, e nós nos encontramos umas 2 vezes, e o carinho pelo Enéas era muito grande, porque foi um jogador fantástico, né? Ele carregou a Portuguesa durante muito tempo, ele simbolizava a Portuguesa altiva, ele era a arte, o improviso, a graça do futebol. E aí eu fiz a sua biografia. A imprensa brasileira esquece desses jogadores antigos, a imprensa brasileira desconhece propositadamente esses grandes craques, e eu falei, pô, vou recuperar o nome dele, vou recuperar a memória dele, vou recuperar o seu sentido de historicidade e a sua relação afetiva e feliz com a bola e com o povo, e isso foi feito. Então Enéas, ele foi um grande ícone da Portuguesa, foi campeão no pré-olímpico pela seleção brasileira juvenil, ele foi campeão da Copa do Atlântico pela seleção brasileira, estava entre os 40 pré-relacionados para a Copa de 74, em 76 o campeão da Copa Atlântico. Enfim, um jogador excepcional. Faltou a Copa do Mundo, sim, porque ele poderia ter brilhado na Copa de 74, mas isso é um outro conjunto de situações. Enfim, aí teve outras questões clubísticas e tal que interferiram nisso, e o Enéas acabou não participando da Copa de 74. Mas ele marcou. Indelevelmente ele marcou a história da Portuguesa, marcou a história do Palmeiras, foi um dos jogadores que mais fez gols bonitos em todos os tempos. Enéas só fazia gol com esmero, com arte, com graça, com genialidade. Nisso eu vi pessoalmente que era o único, era um poeta com a bola, porque ele era como se fosse uma primadona, né? Era aquele dia específico para ele dar aquele grande show, né? Parecia que você tinha que pagar cover artístico para ver o Enéas jogar. Foi um espetáculo. E eu fiquei muito feliz que eu recuperei a memória dele, e hoje todos falam nele, e o mito corre. O mito, ele se recupera, ele se recompõe, ele se desdobra, ninguém segura o mito, não é? E eu acredito muito nisso. Acredito não, se você estudar princípios da mitologia grega, africana, indiana e dinamarquesa, você vai perceber a funcionalidade do mito na sociedade. E o Brasil, que é um país que produz muitos artistas e gênios, o mito tem uma conexão maior com o cosmos. Então o Enéas foi isso. Te ouvir é como estar, por exemplo, num sol de 40 graus, de repente vem uma chuva para acalmar, né? Acalmar um pouco os ânimos. O que você falando desculpa da expressão da palavra, é quase um orgasmo de cultura. Obrigado. Se não, literalmente falando, um orgasmo de cultura. Muito obrigado a você. Luciano, eu sei que tem outras obras incríveis, né? Incríveis. Leivinha, Renner, espetaculares. O seu tempo, eu sei, tem gente já me cutucando aqui, né? Porque você acabou de sair do lançamento do livro, que é o que eu gostaria de falar, claro, né? E, poxa vida, vamos ter que marcar para outro momento, porque já estão me cutucando. Ele tem que ir, tá bom, calma aí que eu vou liberar o homem, hein? Vou liberar o homem, aguenta aí. Mas você escreveu sobre Leivinha, sobre Denner, poxa, entre tantos outros do mundo do futebol. E hoje, excepcionalmente, nessa noite não tão fria de São Paulo, eu tive o prazer, né, e a honra de estar no lançamento do livro dessa 17ª obra, né? Você tão magicamente conseguiu, como que eu posso dizer, tecer com palavras muito habilidosas. E esse livro, ele foi lançado pela editora, deixa eu ver aqui, eu estava dando uma olhada aqui,
Pontes Editoras, é isso mesmo? Sim, sim. Tá. Olha, eu tenho que te falar uma coisa. Eu achei linda a capa do livro, achei tudo maravilhoso. Edu, o mestre do futebol. Por que essa frase? Porque essa frase é a capa do livro. Olha, esse título foi o mais adequado que eu encontrei para sintetizar com um adjetivo o talento do Edu. E foi sintetizado no mestre, né? Porque ele era o mestre. O Edu foi um fenômeno do futebol mundial, foi um dos maiores de todos os tempos. O Edu tem 3 Copas do Mundo. A primeira com 16 anos, é o jogador mais jovem a disputar uma Copa do Mundo. Detalhe. 16 anos, 11 dias, aliás, 16 anos, 11 meses e 5 dias. Depois de eu ouvir o nosso amigo Fábio, que é um grande amigo seu, falar, depois que eu ouvi o Fábio falar, eu fui procurar. E realmente o Fábio tem razão. Sim, sim. E ele, por 16 anos, foi recorde mundial. Ele só foi batido pelo Irlanda do Norte em 82, que teve mais jovens que ele. Sim, 16 anos, ele foi o mais do mundo, mais jovem da história. Então, foi o Whittaker, mas continua sendo o Edu, porque o Whittaker, ele tinha 17 anos de idade. E o Edu não. O Edu era dizer, continua sendo o Edu, continua. Whittaker, isso. É que eu fui um erro do Guinness, que puxa sardinha porque ele era britânico. Não, mas foi o jogador mais jovem. O jogador mais jovem. O jogador mais jovem a disputar uma Copa do Mundo chama-se Edu. E ele é brasileiro e com 16 anos de idade. E isso ele é homenageado sempre nos Estados Unidos. Ele passa 40 dias por ano nos Estados Unidos, dando aulas de futebol, participando ativamente do jogo, educacional e... Enfim, ele compõe a história do futebol mundial. Em 1970, campeão do mundo. Agora, uma pergunta, não tirando a sua linha de raciocínio, Luciano. Tá. Luciano Birajara Nassar. Luciano, o que levou você a procurar o Edu? Tá, só deixa... Foi ele que te procurou? Sim, eu vou contar. Em 1970, o Edu foi campeão do mundo, com aquela seleção maravilhosa. Em 68, 69, o Edu foi o maior ponta esquerda do mundo, um dos maiores jogadores do mundo. Na eliminatória, em 69, foi eleito o maior jogador brasileiro. E em 70, no jogo contra a Romênia, participou ativamente e aquela seleção era composta por 22 titulares, não apenas 11. Em 74, jogou contra o Zaire, também convocado. São 3 Copas do Mundo, né? E uma coisa importante que a gente não pode esquecer, jamais. O Edu tem 6 títulos de campeão do mundo. São 6 títulos de campeão do mundo. Só um minuto. Fábio, só um minuto. Um pouco mais baixo. Um pouco mais baixinho, tá? O Edu, ele tem 6 títulos de campeão do mundo. Campeão do mundo em 1968 pelo Santos, era considerado título mundial e foi título mundial, tanto é que o Santos usou uma estrela na camisa dele. Quem está falando isso é historiador. Não tem paixão clubística, não tem nada. É um historiador falando. A FIFA detém a homologação e esse título foi homologado. Se o tempo alterou certos processos jurídicos ou nobiliárquicos ou certos procedimentos do conselho, do núcleo da FIFA, isso não é um problema do historiador. O historiador tem que se basear no tempo, na representatividade da conquista e no significado da mesma. Então, o título do Santos em 68 é mundial. Interclubes. Em 70, o Edu foi novamente campeão mundial com a seleção brasileira. E ele tem 4 títulos mundiais de futebol master, acima de 35. 89, 90, 91 e 95. Então, acredito que seja um dos poucos jogadores na história do futebol brasileiro, ou talvez o único, a ser 6 vezes campeão do mundo.
Então isso é um marco, isso é uma epopeia, porque além de ser o maior driblador de todos os tempos, era um ponto de esquerda fabuloso. Driblava mais que o Denner? Olha, o Denner foi outro presente de Deus para o Brasil. Eu amo o Denner. Era outro estilo de drible. Eu acho